Glória a Deus, pode se assentar. Criançada estão liberadas aí no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que alegria poder estar aqui. E quando nós falamos da nossa igreja, de cada um que vem aqui, nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos adultos, temos a melhor idade aí. Mas hoje a maior faixa etária, se nós formos falar por faixa etária, a maior quantidade hoje são crianças. Olha que interessante, né? Então hoje a igreja, juntando as células, juntando quem está aqui ao culto, nós temos mais de 300 pessoas. Então são 300 pessoas que fazem parte da PIB de Tupi Paulista. E dessas 300 pessoas, a grande maioria, se formos separar por faixa etária, a grande maioria são crianças. Ou seja, significa que tem muita obra que está sendo plantada na vida delas. Se Jesus não voltar, elas vão dar continuidade nesse avivamento aqui no nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos lá. Olha para o teu irmão e fala assim: está meio desanimado, meu irmão? Assim, Deus está vendo. Se você acabar no almoço, né? Você acaba no almoço, se empanturra e chega para o culto meio desanimado. Mas recarrega as suas energias, porque Deus tem uma palavra para nós aqui hoje, no nome de Jesus, amém? Feliz Dia dos Pais para você que é papai, que Deus possa te abençoar. E eu pensei numa palavra, meus irmãos. Essa palavra, na verdade, essa palavra, eu ouvi cada palavra dela, cada detalhe. Deus foi falando comigo assim, palavra por palavra, e eu queria ministrar. E eu vou pregar o que o pastor Jeto pregou. Então por isso que eu ouvi palavra por palavra, né? Ele ministrou essa palavra há um tempo atrás, viajei com ele. E foi tão abençoador. E nesse dia, eu falei, eu creio que não tem uma palavra melhor para a gente poder ministrar do que essa palavra aqui, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 4, nós vamos ler alguns textos aqui, e eu queria compartilhar com você, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 24. Vamos lá. Joia, amém? Então vamos lá no nome de Jesus. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 24, diz assim: no caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família, diga assim, Moisés e a sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho com um prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim o marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Diga amém. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra, eu fui muito ministrado. E nesse dia, que é o Dia dos Pais, eu queria trazer essa palavra para o nosso coração, para que nós possamos tirar algumas coisas importantes. Primeiro, que quando a gente lê a Bíblia, a gente ainda fantasia muito a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente coloca como se o mundo que eles viveram foi um outro mundo, uma outra realidade. E não, meus irmãos, é o mesmo mundo que o nosso. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam: pastor, tem hora que eu estou assistindo The Chosen e parece muito estranho, porque Jesus está brincando com seus discípulos, Jesus faz uma piada de um. E, meu irmão, Jesus era uma pessoa legal. Tanto é que as crianças queriam ir até ele. Meu irmão, criança não vai com gente chata. Jesus, você pode ter certeza que era uma pessoa agradável, uma pessoa que era gostoso de estar junto.
E tem pessoa que fica em choque, porque como que a gente imagina a Bíblia? Tudo muito formal. Então o que eu quero falar aqui hoje, talvez vai tocar a sua vida de uma forma diferente. Por quê? Porque nós vamos entrar numa treta familiar aqui, meu irmão. Hoje nós vamos olhar, quem gosta dessas coisas aí, tem irmão que já fez assim, eita, já se ajeitou na cadeira, né? Mas hoje nós vamos entrar no detalhe da vida de Moisés, que talvez você não percebeu ainda. Porque às vezes a gente acha que a nossa família, só ela tem problema. Às vezes a gente acha que só a nossa casa que passa por dificuldade. Mas hoje nós vamos entrar na história de Moisés, nós vamos ver o que aconteceu ali. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, às vezes nós colocamos eles como heróis e nós esquecemos que existem alguns erros. Por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Moisés, ele foi um órfão de pai vivo. Quando nós vemos uma pessoa que perdeu seu pai, e ela teve que crescer porque o pai morreu, e nós entendemos essa orfandade dela, essa orfandade de pai. Mas hoje nós vamos falar aqui na Bíblia, de uma orfandade, não de um pai que morreu, mas de um pai que era vivo. E esse pai se tornou um pai ausente na vida de Moisés, e isso trouxe marcas na vida dele, na casa dele, na família dele. Porque vocês conhecem um pouco a história. Por exemplo, Moisés é aquele que nasce num tempo de perseguição, em que Faraó mandava matar todo menino homem, tinha um decreto, e toda parteira tinha que matar quando o menino era homem. Mas quando Moisés nasce, há ali um projeto de Deus na vida dele, porque as parteiras preservam a vida dele. Vocês conhecem a história, a mãe não podia ficar, a mãe então constrói um cesto e coloca Moisés recém-nascido dentro daquele cesto, esperando que Deus entrasse na história, que Deus fizesse algo, e Deus fez. Porque a filha de Faraó estava se banhando no rio, e ela avista, junto com as suas servas, ela avista aquele cesto, e quando elas vão ver, quem que está ali? É o menino Moisés. Ela pega o menino, adota o menino, e ela leva para quem cuidar do menino? Para quem amamentar? A própria mãe, Joquebede. Ah, pastor, não conheço a história, mas você lembra da música? Ô Joquebede, menina vai morrer. Lembra disso aí? Então vocês lembram da música. E aí Moisés, você vai perceber que na história dele, Moisés, ele é criado pela sua mãe, pela sua irmã, pelas servas de Faraó, das filhas de Faraó. Ele é criado pela filha de Faraó. Faraó não foi pai dele, meu irmão. Mas o que você vai perceber na história dele é que Moisés, ele só tem na sua vida uma criação de mulher. Ele só tem na sua vida uma figura materna. Ele só tem mulheres. E você não percebe na vida de Moisés a presença de um pai. Um pouquinho mais baixo. Essa primeira aqui, ó. Essa aqui, isso. Quando você olha para a vida de Moisés, você não vai perceber a figura de um pai ali. Você não vai perceber um pai que está na vida dele presente. Por exemplo, quantos aqui sabem o nome do pai de Moisés? Levanta a mão. Quem que é, minha irmã? Está vendo o nome? Exatamente esse. A gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque praticamente é pouco citado. E isso, meu irmão, começa a trazer marcas na vida de Moisés. E o que está acontecendo aqui? Êxodo capítulo 4, verso 24 diz que Moisés está voltando para o Egito. E ele está indo para o Egito para libertar o povo, para cumprir o chamado que Deus tem. Mas no meio do caminho, a Bíblia vai dizer aqui que no caminho, Deus de alguma forma se ira com ele. Deus de alguma forma se revolta com Moisés. E a Bíblia diz que Deus queria matar Moisés. Irmão, a gente fala muito que Moisés era um amigo de Deus, que Moisés é aquele que recebeu as tábuas, aquele que subiu no monte, aquele que falou com Deus. Mas nessa história aqui, nós vemos Moisés e Deus querendo matar ele. Por que isso acontece? Porque Moisés, ele passa a sua vida, o seu filho já está mais velho, e Moisés não consegue cumprir
um princípio inegociável do seu povo, que vem desde Abraão. Qual que princípio que é esse? Qual ordenança que é essa? A circuncisão dos filhos. A aliança que Deus fez com Abraão lá no começo é que a circuncisão seria o sinal da aliança que Deus fez com o seu povo. Para você ter ideia, quando Deus fala para Abraão, Abraão circunda todos os servos, todos os machos da sua casa, porque ele é fiel à palavra de Deus. Mas você percebe que o filho, que é o Gerson, o filho de Moisés, ele já está numa certa idade, e Moisés não tinha cumprido a ordenança do Senhor. Os seus filhos ainda não tinham uma aliança com Deus. Por quê, meu irmão? Porque para fazer a circuncisão, você sabe, a circuncisão era cortar o prepúcio do pênis da criança. E essa era a função do pai. O pai que deveria fazer lá na frente, quem fazia era o sacerdote. Mas aqui, assim como Abraão, o pai deveria pegar o pênis da criança, e o pai deveria fazer a circuncisão em obediência a Deus. Mas olha que interessante, Moisés não consegue tocar a intimidade do seu filho. O que você vai perceber é que Moisés, ele se torna um líder, ele se torna um homem poderoso, mas você vai perceber que Moisés é uma figura de um pai distante. E aí e aí a sua esposa Zípora, ela talvez percebe o que Deus quer fazer. Não sabemos se deu alguma coisa nele. Zípora toma a frente, Zípora pega uma faca, e ela, a Bíblia diz no verso 25, mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho. Zípora entra na frente, ela que tem que tocar na intimidade do menino, ela tem que fazer o que aquele homem não fez. E a Bíblia vai dizer que ela pega o couro do pênis do menino e ela esfrega nos pés de Moisés, dizendo: você não conseguiu cumprir com o teu papel. Você não conseguiu fazer o que era da tua responsabilidade. Você não conseguiu tocar na intimidade dos seus filhos. E para você ter noção, isso na vida de Moisés, a nação de Israel, quando ela é liberta do Egito, eles passam 40 anos no Egito, e a Bíblia diz que nenhum israelita foi circuncidado. Nenhum. Moisés, ele não faz isso somente com o seu filho, ele não deixa apenas de fazer isso com o seu filho, mas uma nação inteira. Quando Moisés é levado por Deus para o céu, e Josué assume o comando, lá em Josué capítulo 5, quando eles estavam diante da conquista, Deus disse assim: vocês não vão conseguir conquistar se não houver uma aliança. Está lá em Josué capítulo 5. E quando eles chegam em Gilgal, o que tem que fazer? Josué, ele vai circuncidar todos os homens de Israel. Por que Josué, que substituiu Moisés, por que ele tem que fazer isso? Porque o Moisés não conseguiu. Por que isso acontece na vida de Moisés? O tema dessa palavra é a orfandade de Moisés. O que essa orfandade ela pode gerar no coração de um filho, de uma filha? O que isso pode gerar e as marcas que isso pode deixar na nossa vida? Como eu disse, existem pessoas que foram órfãos de um pai que faleceu, de um pai, mas existem hoje uma geração de pais que são vivos, de pais que estão, não morreram, mas que você percebe uma orfandade. E quando existe essa orfandade, preste bem atenção, esse lugar se torna uma plataforma para que Satanás possa agir na vida dessa pessoa, tanto homem quanto menina. Eu queria hoje, meu irmão, com muito zelo, eu queria hoje com muita sabedoria explicar algo para vocês. Nós crentes, a gente tem uma questão de sempre espiritualizar tudo, sempre. E eu queria que com muita sabedoria, meu irmão, eu não estou menosprezando Satanás de forma nenhuma.
A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus diz que ele vem senão para matar, roubar e destruir. Meu irmão, a ação de Satanás tem muito poder na vida de alguém. Quando Satanás se levanta para destruir, por isso, meu irmão, que a gente tem que estar guardado pelo sangue de Jesus, porque Satanás, ele tem grande poder. Ele não tem todo o poder, mas Satanás tem grande poder. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque nós espiritualizamos tudo. Mas eu quero te falar algo. Quando existe uma orfandade na vida de alguém, quando essa orfandade, essa ferida é gerada na vida de uma criança, de um jovem, de uma jovem, Satanás não precisa ter muito trabalho. Meu irmão, uma orfandade na vida de alguém, ela gera muito mais prejuízo do que uma ação de Satanás. Porque às vezes a gente olha e diz assim: olha, Satanás tem se levantado, porque o inimigo se levantou. E muitas vezes quando a gente vai perceber, são brechas que foram abertas, são feridas que foram deixadas. E preste atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes, quando uma pessoa é ferida, a tendência é ela repetir nas próximas gerações naquilo que ela foi ferida. Semana passada eu estava assistindo o jogo e foi muito interessante que antes da partida começar, um árbitro muito conhecido aqui no Brasil, quem sabe de futebol, ele pegou o microfone, ele entrou com seu filho no estádio com mais de 60 mil pessoas, e ele disse assim: ó, existe uma pesquisa, se eu não me engano, que a Boticário encomendou, e a pesquisa diz assim que de cada 10 meninos, 5 deles não têm a certeza de que são amados pelos seus pais. Apenas 5 deles. Ou seja, de cada 10 meninos, 5 olha e diz assim: eu não sei se meu pai me ama. Nós estamos falando de uma proporção que 50% olha para o seu pai, estou falando para o seu pai, e não tem a certeza de que é amado, não tem a convicção de que é amado. Por quê? Porque muitas vezes existe uma frieza, existe um distanciamento, porque muitas vezes essas feridas, e aí, meu irmão, é a área que eu trabalho, eu estou falando daquilo que eu trabalho, é a área que eu estudo. Quando você tem uma brecha, uma lacuna dessa na vida de alguém, seja homem, seja mulher, seja criança, menino, menina, quando há uma brecha, uma lacuna dessa, isso, meu irmão, se torna um terreno fértil para feridas, para ansiedade, para depressão, para drogas e para tantas outras coisas. Por que a gente fala isso nessa noite? Porque quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de salvação, Deus não quer somente nos salvar para nos levar para o céu. Deus quer nos salvar, mas Deus também quer salvar nossa casa. Deus também quer nos transformar. Deus quer usar você, pai. Deus quer usar você, mãe, para que através da sua vida você marque a sua geração, não através de feridas, mas através de um legado do qual você deixou na vida delas. Quando a gente olha para isso, meu irmão, é tão interessante que Moisés não consegue tocar no seu filho ou nos seus filhos, ele não consegue tocar na nação. Agora, vamos lá comigo, Êxodo, capítulo 18. Êxodo, no capítulo 18, diz assim, preste bem atenção, porque Moisés já tinha ido para o Egito, Deus já tinha usado ele, o povo foi liberto. Mas quando Moisés briga com Zípora, ou Zípora briga com ele, ele falou mais ou menos assim: ó, vai para a casa do teu pai. Quando Moisés vai para o Egito libertar o povo, ele não vai com a família, ele vai sozinho. Por quê? Porque ele manda a mulher de volta para a casa do pai. Eu não sei se ele deu um tempo. Tem muita gente hoje que fala: vou dar um tempo. Israelitas,
os israelitas e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Olha o que diz o texto: Moisés tinha mandado Zípora, diga assim comigo, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e os seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, e Jetro os acolheu. Fala mais forte, meu, fala, Jetro os acolheu. Meu irmão, o sogro tem que acolher a família. Por quê? Porque o Moisés partiu para a missão dele e ele deixou a família. Se o sogro não acolhe a família, se o sogro não toma conta da esposa, se o sogro não toma conta dos seus filhos, uma família estava desamparada. Por quê? Primeira coisa que eu falo nessa noite: quando o espírito de orfandade ele atua na vida de uma pessoa, sempre a família estará em segundo plano. Vou falar mais uma vez. Quando esse espírito de orfandade ele atua na vida de uma pessoa, a família não estará em primeiro lugar. A família não estará em primeiro plano. Mas o que estará em primeiro plano é a missão. Quando esse espírito de orfandade atua na vida de alguém, a conquista é mais importante do que a família. O projeto é maior do que a família. Meu irmão, Moisés está aqui, ele está libertando o povo. As pragas estão acontecendo, o sobrenatural de Deus está vindo, as coisas, tudo maravilhosa. E aonde que está a família? A família está lá. Vou falar algo para vocês, eu conheço pastores, meu irmão, que você olha para ele está conquistando, não, porque está acontecendo, porque Deus tem feito isso, porque Deus tem feito aquilo. E quando você pergunta, e a família? Cadê a família? A família está distante. Talvez o filho está longe, o filho está perdido. E quando esse espírito de orfandade ele age na vida de alguém, meu irmão, o mais importante para ela é conquistar, é comprar, é se formar. Não importa a família. Aqui no capítulo 18 de Êxodo, aqui o sogro dele ouviu falar, ele soube tudo que Deus tinha feito através de Moisés, o que Deus tinha feito com o seu povo, como o Senhor tinha tirado os israelitas do Egito. Mas no verso 3, o texto diz assim, ó: o primeiro filho de Moisés chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto. Diga assim: Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo. Então o que acontece? Jetro manda um WhatsApp para Moisés, falou: Moisés, estou indo aí te visitar. Beleza? Não pode vir, sogro. E aí, só que talvez ele não avisou. O verso 5 continua dizendo assim, ó: levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e os seus 2 filhos. Irmão, preste bem atenção. Eu não sei se com você acontece isso. Eu recebo convites para pregar fora, para ministrar, e para mim sempre é uma luta. Por quê? Porque pensa num cara caseiro, sou eu. Pensa no cara que viaja e fica desesperado assim, com a saudade, querendo voltar para casa. Para mim ficar 3 dias longe da família, bate um desespero. Eu vou, porque muitas vezes eu sei que Deus está me enviando, eu tenho que cumprir ao que Deus está falando. Mas eu não gosto, meu irmão, de jeito nenhum, de viajar sem a família. Minha esposa está aqui, já viajamos, só para você ter ideia, a Débora já deve ter ficado em mais de 70 hotéis na vida dela. É bastante hotel, né?
Então ia ministrar fora, pregar fora. Meu irmão, era uma luta, porque tinha que armar bercinho e carrinho e aquele negócio. Às vezes eu estava pregando, a Juliana estava andando com criança na frente da igreja, porque estava chorando para lá e para cá. Pensa, mas sempre a família junto. Porque para mim é muito desconfortável. Eu me lembro, quando eu estava lá na Coreia do Sul, passamos quase 15 dias lá. Eu estava tão assim, coração apertado, que eu falei: Deus, quando eu chegar no Brasil eu vou beijar o chão. Eu vou dar um beijo, porque eu não consigo ficar longe. Mas Moisés, meu irmão, Moisés não está nem aí. Moisés está sendo usado, o fogo do céu está caindo, o mar está se abrindo, as coisas estão acontecendo, pessoas procurando a ajuda dele, ele está no mover, ele está falando com Deus. Mas quando Jetro vai visitar ele, Jetro diz assim: ô Moisés, eu vim aqui trazer um negócio, você esqueceu. Eu vim trazer a sua esposa e os seus 2 filhos, porque eles estão perguntando de você, porque eles estão com saudade de você. Meu irmão, preste bem atenção. Se o sogro de Moisés não vem trazer os filhos, Moisés não vai buscar. Por que isso acontece, pastor? Porque existem pessoas que foram acometidas, meu irmão, talvez desse espírito de orfandade. E para eles, família, ter tempo em família, estar junto, não é algo tão importante. Por quê? Porque não tiveram. Não é questão de maldade, eu não estou falando de maldade, não estou falando que a pessoa quer, eu não estou falando, não, meu irmão. Eu vi uma frase essa semana agora que dizia assim: é muito difícil ser aquilo que você não pôde ver. É muito difícil você se tornar aquilo que você não viu. Ser criado num ambiente onde, meu irmão, Moisés foi criado longe da família. Ele foi criado no palácio de Faraó. Depois ele foge, ele mata o egípcio, ele foge para o deserto e passa lá mais 40 anos, onde ele constitui. Mas a história deles, desde a sua infância, foi uma história onde não havia uma família. Não havia uma mãe que desse esse carinho de mãe para ele, porque você imagina, a mãe não podia demonstrar que era mãe. Então ele cresce com esse valor de família muito pouco. Então ele não está nem aí. Existem pessoas, meu irmão, que isso não é por maldade, mas para eles não é importante o almoço de domingo, estar junto na mesa. Não é importante chegar lá e ter aquele tempo. E aí, filho, como é que foi? Filha, como é que foi o seu dia? Vamos. E para eles não é importante. Por quê? Porque não tiveram. Porque não tiveram esse ambiente, não tiveram pessoas que... Então para ele não foi importante. Tem gente que foi criado na rua. Tem gente que foi criado por um pai que o único momento que encostava era para bater. E o problema é que a gente cresce e esse valor ele não é valorizado. A pessoa não consegue reconhecer. Agora olha o que diz o texto, verso 7. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Fala aqui para mim, entre esses 2 versículos, qual o momento que ele abraça o filho? Qual o momento que ele beija o filho? Qual o momento que ele dialoga com seu filho, com a sua esposa? Meu irmão, você está, eu não sei se talvez alguns anos, alguns meses sem ver a esposa, não tinha vídeo de WhatsApp, não havia foto naquela época. Você está a tempo, e aí vem o sogro, você se curva diante do sogro, você beija o sogro, mas você não consegue dar abraço na esposa. A treta estava feia, meu irmão. Ele não consegue abraçar os filhos, ele não consegue beijar os filhos, ele não consegue tocar os seus filhos. E o texto diz aqui que aí eles entraram na tenda de Moisés. A família ficou no vácuo. Meu irmão, que coisa louca é essa? Que coisa doida é essa?
Parece que a família se tornou um estranho. Parece que, aí eu fico imaginando a expectativa do coração dos filhos. Dizendo, nós vamos encontrar o nosso pai, nós vamos lá, e o pai não dá importância, o pai já sai dali, porque é uma pessoa importante, entra na tenda, mas o texto não fala aqui que ele abraçou a esposa, que ele abraçou o filho, que ele... Irmão, qualquer um de nós aqui, quando você fica longe de um filho, você sente saudade do cheiro, tem gente que dá até febre, porque a gente ama. Pastor, por que isso acontece? Porque quando essa ferida chamada orfandade, ela entra no coração de alguém, a gente não consegue mais tocar as pessoas que deveriam ser íntimas e próximas da gente. Quando nós somos marcados talvez nessa criação, quando nós somos marcados talvez nessa dinâmica familiar e que nós não recebemos, nós não conseguimos tocar pessoas que nós amamos, nós não conseguimos tocar pessoas, por exemplo, o pai deveria tocar a intimidade do filho, cumprir a circuncisão, mas ele não consegue. Meu irmão, existem pais e mães, principalmente o pai, que ele não consegue entrar em assuntos mais íntimos com o filho ou com a filha. Ele não consegue, por quê? Porque não teve alguém que sentou. Agora preste bem atenção. Eu subi um vídeo hoje lá para o meu Instagram. Depois, se você quiser, você pode assistir por completo. Eu vou citar aqui apenas. Essa semana me veio algo assim. Vocês já ouviram falar de desnutrição? Desnutrição, já ouviram falar? É muito difícil aqui para nós presenciar, porque a gente é o contrário disso. A gente tem que tirar um monte de nutriente que está em excesso aqui na gente. Mas em algumas partes do Brasil, Ásia, África, você já viu aquelas crianças que elas não conseguem nem se levantar direito, de tão fracas que elas estão, porque elas não têm comida? Tem um irmão que eu conheci, que ele é do exército, ele foi em missão para o Haiti, quando teve o terremoto. Vocês viram essa reportagem na televisão? Você lembra quando eles faziam um bolinho de terra para comer? Lembra no Haiti? Diante da fome. Vídeos que a gente vê na África, de crianças raquíticas, crianças que estão ali porque estão totalmente desnutridas, e esses dias me veio algo na mente. Por quê? Porque as nossas crianças, se você olhar hoje para elas estão muito bem nutridas, graças a Deus. Mas se a gente olhar para a alma delas, se a gente olhar aqui para dentro delas, elas estão desnutridas emocionalmente. Porque a única forma de você nutrir uma criança, um adolescente, sabe como você pode nutrir uma criança emocionalmente? É você dando um abraço, é você dando toque. Meu irmão, criança não precisa de abraço só quando é criancinha, só quando é bebezinho. Ela não precisa de beijo só quando... Meu irmão, um filho e uma filha necessita a sua vida toda. Essa é uma necessidade nossa. Todos nós temos uma necessidade de toque, de palavras. Como que eu posso nutrir emocionalmente o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo? Dando tempo, abraçando, falando palavras de afirmação. Eu te amo, você é querido, você é especial. Por exemplo, eu brinco de bola com o Samuel quase todos os dias. E às vezes eu vou brincar com ele, e eu estou lá, e ele faz uma defesa. E esses dias eu estava lá chutando, e ele defendia. Eu falei: pai, você não vai falar nada não? Vê mesmo, filho, que demais. Aí ele já... Meu, que defesa é, filho, cara, você é bom de... Sabe por quê? Ele necessita disso. A gente necessita de palavras.
Eu disse para vocês da pesquisa: de 10, 5 filhos não tem certeza que o pai o ama. Porque às vezes a gente cria, mas a gente não fala, a gente não passa tempo junto, a gente não tem tempo. E eu digo, mais uma vez, não é maldade, mas é que não tiveram. E isso vai marcando os nossos filhos. Nós precisamos de homens, meus irmãos, que toquem o coração dos seus filhos e toquem o coração da sua esposa. Nós precisamos disso. Meu irmão, Moisés, se você olhar para a história dele, Moisés não consegue criar relacionamentos. Moisés briga com todo mundo. Ele briga com a esposa, ele é distante dos seus filhos, ele briga com a irmã, ele briga com o irmão, ele briga com todo mundo. Meu irmão, olha a situação. Porque quando nós somos marcados, a gente não consegue construir alianças, a gente não consegue construir amizades íntimas, porque nós somos marcados nisso. Eu queria terminar aqui hoje, mas eu queria que você entendesse algo que é muito, muito importante. Moisés, ele tem uma linda história com Deus, mas você vê que Moisés, ele não consegue cumprir o seu papel de pai. Ele tem ali uma linda história, todos nós conhecemos, mas você percebe que Moisés não consegue adentrar nem a terra prometida. Lá na frente, quando Josué assume, porque Josué é um discípulo, e Josué está percebendo no seu líder Moisés o comportamento, as atitudes. E aí quando Josué assume o comando, Moisés já tinha morrido. Lá na frente ele vai dizer assim: ó, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: eu não sei se vocês vão servir os deuses da além do rio, mas eu quero declarar que eu não vou conquistar sozinho, eu não vou chegar lá sozinho, mas eu vou chegar com a minha família. Eu e a minha casa, é a minha casa junto, é com os meus filhos junto, é com a minha esposa junto. Eu vou vencer, mas a minha família está junto comigo. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Por que Josué declara isso? Por que Josué diz isso? Porque Josué entendeu que o projeto de Deus não é para um. Por que Deus, meu irmão, de repente leva Moisés antes da hora? Porque Moisés não consegue cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Porque o projeto de Deus em toda a Bíblia sempre foi famílias. Irmão, olha aqui, eu fiquei pensando esses dias. A história de Jesus seria muito legal, ou muito mais legal, se fosse uma história assim, difícil desde o começo. Eu acho que seria mais emocionante. Jesus nasce e alguém joga ele no lixo, e alguém acha, e desde pequeno ele vai superando as suas lutas, as dores, e Jesus vai para o orfanato da época, e Jesus ele tem que crescer sem uma mãe, ele tem que crescer sem um pai, e seria mais emocionante, ajudaria a gente a pregar. Ele superou tudo, desde a sua infância e tal. Mas família é algo tão importante, que quando Deus envia o seu filho para a terra, ele providencia uma mãe, e poderia ser só uma mãe solteira. Lembra que quando José fica sabendo que Maria estava grávida, ele quer ir embora com medo, talvez ser apedrejado, e aí Deus fala: manda um anjo falar com ele, que o que Maria está gerando, ela está gerando pelo poder do Espírito Santo, e eu não quero que ele vá embora, porque o meu filho precisa de um pai. Se o próprio Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele precisou de uma mãe e de um pai presente na vida dele, é porque Deus está mostrando para nós o quanto esse fator família é essencial no desenvolvimento de cada um.
Irmão, qual que é a profissão? Qual que foi a profissão de Jesus? Qual que foi, meu irmão? Carpinteiro. E quem que era carpinteiro? O Pai. Isso significa que Jesus passava tempo com seu Pai. Que ele aprendeu com quem? Com o Pai. O Pai ensinou ele a medir. O Pai ensinou ele a fazer os encaixes. O Pai ensinou a serrar. Um Pai presente, por quê? Porque se Jesus tinha uma missão importante na vida dele, ele precisava de uma base. Irmão, olha como que é interessante. Quando Jesus, ele começa o seu ministério, lá quando ele é batizado por João Batista, quando ele sai das águas, que João Batista o batiza, que ele sai das águas, Deus diz assim, ó, Deus, uma voz do céu, o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu filho amado. Um pai fazendo uma declaração para todo mundo ouvir. Uma voz que ecoou lá do céu. E uma declaração de um pai para o seu filho: este é o filho que eu amo. Eu amo esse filho. Esse filho é muito amado por mim. Aí sabe o que eu penso? Se o próprio Jesus precisava de uma declaração dessa, quanto mais eu e você. Você vai perceber que Deus vai suprindo o seu próprio filho com a família, com o pai. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés não é suprido, ele não tem a sua vida marcada por essa paternidade, ele é separado da família, e isso faz com que a sua família também seja marcada. Sabe o que é interessante? Os nossos jovens de hoje, adolescentes, preste bem atenção que eu vou falar para você. A grande maioria dos nossos jovens e adolescentes, família para eles não é o mais importante. Quero falar mais uma vez para os nossos adolescentes, os nossos jovens de hoje. A família, não estou dizendo que para eles não é importante, estou dizendo que para eles não é o mais importante. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa esses dias, um tempo atrás, que a maioria dos jovens, o grande desejo deles é morar fora do país. E aí perguntaram: mas e a família? Você não disse: não, a família já passei tempo. Meu negócio, eu quero sair, eu quero conquistar, eu quero conhecer um país novo, eu quero me estabelecer lá. E eu quero, meu irmão, não estou falando de ser regra, mas eu estou falando de algo que nos liga o sinal de alerta. Estou falando de alguém que Deus mandou para lá, mas eu estou falando de hoje os nossos jovens, meu irmão, a última coisa que eles querem é ficar dentro de casa. Se eles tiverem que pegar e morar lá no céu do Nordeste, lá no Rio Grande do Sul, lá na Nova Zelândia, eles não estão nem aí. Você fala, eles nem ficam pensando em família, meu irmão. Sabe por quê? Porque para eles o mais importante não é isso, o mais importante é conquistar. O mais importante é romper, o mais importante é ter uma profissão. O mais importante, por quê? Porque talvez dentro da família ele foi criado num ambiente que isso não é o mais importante. O mais importante é você romper, o mais importante é você crescer, E nós temos visto uma geração sendo marcada. Nós temos visto uma geração de filhos em que a família perdeu o valor. Eles estão conquistando, eles estão rompendo, eles estão indo embora do país, e eles não têm no seu coração a importância. O mais importante é a família. Para eles isso não é o mais importante. Mas eu queria declarar aqui nessa noite, no nome de Jesus. Quando Moisés não entendeu, Deus levantou Josué. E Josué entendeu. Mais importante do que a conquista é a família. Meu irmão, do que adianta eu ganhar 1000 almas para Jesus? Do que adianta eu ganhar o mundo todo e eu perder o coração do meu filho e da minha filha? Do que adianta você
ganhar muito dinheiro, você ter uma profissão. Do que adianta isso se os nossos filhos, eles estão crescendo num ambiente em que para eles não é importante isso? A gente tem que criar filhos, meus irmãos. Pai, você que está aqui hoje, a gente pensa assim que conversão... Eu lembro de um jovem um dia que disse assim: pastor, eu estou meio triste. Falei: por quê? Pastor, a gente ouve cada testemunho aqui, ó. O cara era bandido, matou, usava metralhadora, fez isso, aí se converteu. Olha, pastor, como que é bonito contar essas coisas. Ele falou: a minha história, pastor, eu nunca vi nada assim. Eu não tenho nenhum testemunho legal desse para contar. Eu falei: rapaz, glória a Deus. A glória a Deus você não teve. Você teve um pai ou uma mãe que sempre foi crente ali. E glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, para mim. Tem gente que fala assim, ó: olha, o cara era traficante, o cara era isso, e o cara, ele se converteu, e aí ele não faz mais isso, e ele era do PCC, e a gente diz: uau, realmente ele se converteu. Mas para mim, meus irmãos, porque a conversão não é só eu sair do mundo. A conversão, sair do mundo, é o primeiro passo. Porque a conversão é você permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e te tornar e me tornar uma pessoa parecida com Jesus. Então o que é conversão? Um processo de conversão em que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. É um filho que foi criado sem família, sem pai, às vezes no meio da violência, às vezes no orfanato, mas ele se converte, ele entrega a sua vida a Jesus, e ele começa a dar para os seus filhos o que ele nunca teve. Ele começa a passar para a família o que ele nunca recebeu. Para mim, pastor, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é? Para mim não é a pessoa que faz milagre, não é a pessoa que opera o sobrenatural, não é a pessoa que conquistou uma igreja enorme, não é a pessoa que canta, não, para mim, estou falando para mim. Para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é aquela que permite o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, e ela começa a se tornar para a sua próxima geração aquilo que ela não teve. Talvez ela foi criada longe de um pai, ou às vezes ela foi criada com palavras de derrota, de ofensas, mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dela, Deus salvou ela, e agora ela não teve, mas ela olha para o seu filho, ela olha para a sua filha, ela diz assim: ó, o pai te ama tanto. Ela não teve abraço, talvez não tinha uma casa que ela pudesse repousar, mas ela pega o seu filho, ela abraça. Porque, mas pastor, por que você está falando isso? Porque para mim, quando o Espírito Santo verdadeiramente ele trabalha na vida de alguém, ele cura as nossas feridas, ele deixa apenas cicatrizes, mas ele começa a marcar a nossa geração. Porque o que vai conquistar o mundo não são pessoas sozinhas. O que vai conquistar o mundo são famílias transformadas. Por isso que Deus precisa transformar a sua casa. Por isso que Deus precisa transformar os teus filhos. O que vai impactar Tupi Paulista e região não é um grande pregador, não é um grande preletor, não é um homem que faz milagre, não. O que vai tocar a nossa nação e a nossa região são famílias cuidadas, amadas, famílias assim como Josué, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aleluia nesta noite, diga aleluia, aleluias, aleluias, em nome de Jesus. Eu queria terminar nessa noite com um desafio. Irmão, eu com toda a propriedade eu digo para vocês: jejuar pelo teu filho não é suficiente. Orar pelo teu filho não é suficiente. Isso faz parte de um pai e de uma mãe que cuida, mas não é suficiente. Você pode jejuar pelo teu filho, você pode orar pelos teus filhos, você pode passar a madrugada toda intercedendo pela vida deles, você pode fazer como Jó, que oferecia sacrifício se por acaso seus filhos tivessem pecado.
Mas isso não vai ser suficiente se você não tem um tempo com eles. Se você não toca eles fisicamente. Se você é uma pessoa bruta, que agride com palavras, você pode ficar seco de jejuar. Mas se o teu filho não receber o que todo ser humano necessita, o diabo vai encontrar uma brecha para tocar na vida dele. Não tem moça que sai do namorado, vai para o outro, sai do namorado. Tem moça que não consegue ficar sem homem. O que é isso na psicologia? É simples. Ela está procurando a figura de uma paternidade para tentar suprir. Então ela não consegue, ela está em busca de algo, porque às vezes tem um pai, mas é um pai que não dá o carinho, o afeto, a palavra. Irmão, nós precisamos transformar. Eu sou crente há muitos anos, sou pastor há 18 anos. E eu vou para muitas igrejas, eu prego. Eu vejo pastores sendo usados, mas isso não me impacta mais. O que me impacta é quando o pastor sai do púlpito e desce, e eu vejo os seus filhos apaixonados pelo pai, junto com o pai. Eu falo, esse é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Temos um amigo chamado Paulo Sérgio. Ele tem 2 filhos, o Gabriel, o Helder, que já tocaram aqui. Irmão, os filhos apaixonados pelo pai, o tempo todo junto. Esse final de semana eles ministraram em Andradina junto, ministraram em Junqueira junto, hoje de manhã em Dracena, hoje à noite em Dracena. É lindo de ver aquilo. Então, pai, se você orar, mas não passar tempo com o seu filho, tempo junto, não é suficiente. Se você não falar, não é suficiente. Se você não abraçar, não é suficiente. Esse é o nosso desafio. Eu estou falando para você, mas eu sou pai. Sou pai. O que significa isso? Para mim, meu irmão, eu posso talvez não ser pastor de uma grande igreja. Talvez possa, isso talvez nunca aconteça. Mas uma coisa eu trabalho, para que quando Jesus voltar, os meus filhos subam comigo para o céu. Sexta-feira eu estava com um monte de compromisso, atendi pessoas de manhã, tinha que fazer uns vídeos, gravar. E aí no meio daquele frio, daquela chuva, olhei rapidamente, corri para casa. Por quê? Porque era dia de cinema em casa. Dia de cinema. Aí vim na igreja, imprimi os ingressos do cinema. A Juliana fez pipoca doce, eu fiz pipoca salgada. Mandei eles para fora de casa, como que eles tinham que entrar e tinham que ter o ingresso. Peguei a lanterninha, né, ver se o ingresso estava tudo certo e tal. E fizemos uma... Pastor, mas onde você encontra tempo para isso? Eu não tenho tempo para isso, mas é que para isso, para mim, é uma prioridade. Eu quero marcar a vida deles agora. E eu não quero deixar nenhum espaço, nenhum vácuo para Satanás entrar. Assim como eles são bem nutridos fisicamente, eu quero nutrir a alma deles. Eu quero passar tempo com eles. Eu quero estar junto com eles. Eu quero marcar a vida deles. Por dia que eles tiverem que sair de casa, porque filhos são flechas, eles vão sair de casa chorando, dizendo, eu vou, mas eu não queria. Eu vou, mas eu queria ficar aqui. Pai, eu vou dar um jeito de ter alguma coisa perto de vocês aqui, porque eu quero que meus filhos cresçam amando estar dentro da minha casa, da nossa casa. Essa é a família que Deus quer construir. Você pode se colocar de pé no seu lugar?